Casa de Fé Sub-13! Hoje estamos com uma dinâmica um pouco diferente. Estamos com o nosso amigo aqui e hoje a gente vai brincar de cobra cega. Temos um objetivo. Ele tem que pegar a garrafa e vão ter 3 pessoas ajudando ou atrapalhando ele a pegar essa garrafa. Então vamos começar. Bora girar. Gira. 3, 2, 1, valendo! Vai, Arthur, direita! Direita, Esquerda, esquerda, atrás, direita, levanta! Acabou! Não conseguiu pegar. Arthur, acabou! Tira a venda! Eita, não dá enxergar. E aí? Onde tá a garrafa? Tá aí! Acho Tava mais... pertinho! Bem do seu lado, você tava bem pertinho ali dela. só faltou só 1 centímetrozinho. Só um pouquinho assim. Eu tava aqui no chão, no teto. Abaixa! Tava quase engateando no chão. Meu Deus. Então foi muito difícil porque vocês estavam falando qual que era o certo ou errado, mas buscar um objetivo sem saber qual que é a palavra certa é muito complicado. Tem razão. E tem muita gente que vive assim espiritualmente, não sabe pra onde ir, fica sem direção e não sabe a qual voz ouvir também, né? Também é verdade. O que você faz quando faz tudo certo, mas dá tudo errado? Quando você é fiel, mas é ainda culpado? José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mesmo assim, prosperou na casa de Potifar. Recusou a sedução da mulher de Potifar em lealdade a Deus. E por isso foi preso, inocente e injustiçado. Na Bíblia não relata em nenhum momento que José reclamou. Em nenhum momento ele questionou Deus. Ele não perdeu a paz porque ele não perdeu a confiança. Mesmo na prisão, ele era livre em algo que ninguém podia tirar. Na prisão, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Pediu apenas uma coisa: quando sair daqui, lembre-se de mim. E o copeiro esqueceu. O esquecimento do homem não é o esquecimento de Deus. Cada atraso estava alinhando o momento certo. José não sabia que da prisão ele ia direto ao palácio. Ele não sabia que aqueles anos de justiça eram parte de um plano maior. Ele confiou mesmo sem saber o final. É isso que a fé faz, te dá paz no processo sem ver o resultado. Em Gênesis 39, 21 diz que o Senhor estava com José e lhe demonstrou bondade. Aos meus 10 para 11 anos, eu não conseguia abaixar para amarrar o cadarço. Minha mãe achava que era só frescura para eu não ir para a escola, mas acabou que eu tive que ir para o hospital, fiz alguns exames, os exames deram muito alterados e acabou que eu fui diagnosticado com essa doença, a dermatomiosite. Ela não me permite pegar sol. Quando eu pego sol, meus músculos eles inflamam, eles vão ficando fracos e aí não é algo instantâneo, mas é algo progressivo. Uma das coisas que também afeta é que vai criando calcinoses, calcificação no corpo e tal, que acaba me limitando fisicamente. Então, quando eu descobri a doença, foi um choque, tanto para mim quanto para minha família. Foi uma mudança de realidade total. Eu acabei virando um outro tipo de pessoa, não de personalidade, mas de rotina. Eu era uma pessoa que saía muito, viajava muito, ficava muito exposto ao sol, brincava. E passei a virar uma pessoa que ficava sempre em casa, sempre no quarto, sempre jogando videogame, se deixasse era o dia todo, madrugada. E acabei me tornando uma pessoa, no mundo real, muito privada. Quando eu me converti, a situação, o meu pensamento sobre a doença, ele mudou um pouco, mas foi no decorrer que eu conhecia cada vez mais a Cristo. Eu não pensava em cura, não pensava em nada disso, mas eu tinha dentro de mim uma dor, um vazio muito grande,
Que quando eu conheci Jesus, ele foi se preenchendo, sabe? Jesus foi se fazendo presente na minha vida. Quanto mais eu conhecia, quanto mais eu lia da palavra, mais eu sabia que o mesmo Jesus que curou várias pessoas na Bíblia, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo que ainda pode me curar, pode curar várias outras pessoas. E essa foi a mudança de mentalidade que eu tive no caso. Que é a mentalidade de, tipo, fiquei como eu tô e tudo bem, para uma mentalidade que agora fala, eu acredito e tenho fé que Jesus pode me curar. Nesse processo todo de mudança de pensamento, já teve sim várias vezes onde minha fé foi abalada. Momentos onde em vigília, em retiro, enfim, eu orava por cura, orava com pessoas por isso e não vinha cura, mas eu ficava frustrado, claro, já teve época que eu fiquei muito mais, mas sempre acontece que Deus me conforta muito o coração quando eu tô nesses lugares, por exemplo, e vejo muitas pessoas se entregando a Jesus, eu entendo que, tipo assim, não tem por que eu ficar abatido com isso, sendo que a gente tem um Deus, sabe, que é maior do que tudo isso. Eu acredito que Ele pode me curar. Mas se Ele não me curar, tudo bem. Estou disposto a viver para Ele até o dia da minha morte. Posso até ter que viver na sombra, mas existe a luz do Espírito Santo que habita em mim. E a maior liberdade é reconhecer isso. Desde o momento que eu conheci a Cristo, que eu entendi essa realidade, independente da doença ou não, Cristo tem me libertado de muita coisa. Sabe, me libertou dos vícios do videogame, me libertou da pornografia e eu acredito que Ele ainda vai me libertar da doença. Então eu também acredito que Ele liberta qualquer pessoa, sabe? Não depende da gente, é por fé. E se você tá numa cadeira de rodas, numa maca, preso em algum vício, que você sente que não pode servir a Deus por conta disso, saiba que Jesus não busca alguém perfeito, mas busca aqueles que estão dispostos. Você agora já sabe que você tem um Pai Celestial que te ama muito e que entregou Jesus para que morresse em seu lugar e que hoje você pudesse estar pertinho dele. E você também já entendeu que todos nós já nascemos pecadores e que precisamos do sacrifício de Jesus para sermos libertos do pecado. Pois só em Jesus nós conseguimos dizer não para o pecado. Só em Jesus nós conseguimos negar a vontade da nossa carne e nos afastar desse pecado e nos aproximar de Deus. Agora que você já entendeu tudo isso, do que adianta só entender se você não está vivendo? Agora é o momento de viver tudo isso que você aprendeu. E para você conhecer melhor o seu Salvador, o Senhor Jesus, você precisa conhecer a Bíblia. É lá que está tudo que agrada e desagrada a Jesus. Está tudo que agrada e desagrada a Deus. É na Bíblia que está escrito tudo o que você precisa saber para viver o melhor dessa vida, viver o melhor com Deus. E aí, deixa eu te falar o seguinte, você precisa comer todos os dias? Por quê? Porque senão você vai ficar fraco, lógico. Todo ser humano precisa se alimentar diariamente para você ter nutrientes e não ficar doente. A Bíblia é a mesma coisa, ela é um alimento espiritual. Você precisa se alimentar da palavra de Deus diariamente. Todo dia você precisa fazer a leitura, estudar, não só ler por ler, ler entendendo e compreendendo a palavra de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceitaria um mapa muito especial, onde ele te guiaria tanto nos momentos tranquilos, nos momentos fáceis e nos momentos mais difíceis da sua vida? Você aceitaria um mapa desses? A Bíblia é esse mapa que te instrui em todos os momentos. E você, como discípulo de Jesus, você precisa conhecer o seu mestre. Na Bíblia está tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que o seu mestre não gostaria que você fizesse. Você só vai saber viver as situações, entender se Jesus se agradaria ou não de certas decisões, se você conhecê-lo, e você só o conhece lendo a palavra de Deus. Mas você que ouviu isso tudo e ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa é a oportunidade. Não deixa para depois. Feche os seus olhos nesse momento, entregue a sua vida para Ele. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu quero que o Senhor
me guie a partir de hoje. E, por favor, perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham entendido que a verdade não é uma ideia, é uma pessoa, Jesus. E esse foi o nosso Casa de Fé de hoje. Nós esperamos na próxima semana. Até mais! Tchau!